quero começar falando da carta do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, dizendo, entre várias outras coisas, que o país, a Colômbia, exigia respeito, que migrante tinha que ser tratado com dignidade, sem levar em conta o acordo das diplomacias depois. Eu queria entender qual é o peso que essa carta tem, né? Porque esse acordo depois a gente pode até discutir aqui, enfim, são dois países com um peso de Davi e Golias. Mas o movimento que isso gera é o que eu quero entender. Ele também chamou muito atenção para a história da América Latina, a gente teve uma repercussão internacional muito grande, coloca os holofotes na Colômbia e diria também para a América Latina, mobilizando a imprensa, talvez gerando uma pressão. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Eu acho que é uma carta que tem muito a ver com a própria personalidade pública do presidente Gustavo Petro. Eu queria começar esse nosso bate-papo lembrando que ele foi uma das primeiras lideranças a condenar a ação de Israel na faixa de Gaza, né? Foi um dos primeiros a se colocar de uma maneira bastante contundente em relação a isso. E o Petro tem se colocado de maneira contundente em relação a várias outras questões muito polêmicas e muito sensíveis do plano internacional. Essa carta é uma carta que tem um tom quase poético. Eu acho que ela vai acabar se constituindo daqui a alguns anos como um documento histórico. Mas isso, a depender do desfecho que nós teremos, não desse acordo que foi feito agora entre Colômbia e Estados Unidos, que eu até acho que nem foi muito bem um acordo, né? Mas de toda forma a gente fala disso daqui a pouco. Mas do que essa carta pode motivar, de como ela pode ser uma semente para uma atuação mais próxima entre os países da América Latina, principalmente nesse mundo que está extremamente conflagrado e onde aquele país que historicamente teve muito peso sobre a nossa região, né, nos últimos 200 e tantos anos, que são os Estados Unidos, onde esse país está hoje governado por uma liderança, num certo sentido, até violenta, né, pelo menos do ponto de vista retórico, do ponto de vista dos discursos, e do ponto de vista até de algumas ameaças, né, como ele fez à Colômbia, poucas horas depois da divulgação dessa carta, e que acabou conduzindo a um desfecho, né, assim, nos primeiros momentos após a publicação da carta, houve uma coisa muito efusiva, né, saudações por parte de pessoas em toda a América Latina. Depois de algumas horas, a partir da reação da Casa Branca, né, do governo de Donald Trump, aí houve uma espécie de um anticlímax, né? Mas de toda forma, houve um anticlímax porque a Colômbia teve que voltar atrás, né, nos seus pressupostos iniciais. Mas de toda forma, eu acho que essa carta pode sim ser uma semente para servir, né, nos próximos anos como uma tentativa de unir um pouco mais os estados e os povos latino-americanos no sentido da gente construir aquilo que é uma tarefa que a América Latina tem diante de si há 200 anos, pelo menos, né, desde os seus processos de independência, que é construir graus crescentes de autonomia e de soberania. Então, a carta, nesse sentido, se a gente olhar para o futuro, eu acho que ela é auspiciosa. Se a gente olhar para o momento de agora, ela, infelizmente, não chegou, né, a termos, digamos, mais concretos. De toda forma, o presidente Petro disse, né, tem dito, e os seus seguidores, os seus apoiadores e setores das esquerdas na América Latina, que ele acabou conseguindo o seu objetivo, que era fazer com que os repatriados, aquelas pessoas que foram deportadas de nacionalidade colombiana, não fossem transportados dos Estados Unidos para a Colômbia em condições degradantes, né, em condições que respeitassem os seus direitos como pessoas humanas, né, não fossem acorrentados, algemados, etc. e tal, e que pudessem ser transportados de uma maneira e recepcionados, né, na Colômbia de uma maneira digna.